Olá, querido aluno do quinto ano! E aí, preparado para mais uma aula de ciências? Espero que sim! Então corre lá, pega sua apostila, abra na página 153 e acompanhe comigo a aula de hoje, combinado? Bom, nas nossas últimas aulas de ciências nós vimos e trabalhamos bastante sobre o sistema nervoso central, que é esse sistema aí que tem a função de comandar as funções do nosso corpo. E hoje nós iremos ver então sobre o sistema endócrino, que trabalha em parceria com o sistema nervoso central. É isso mesmo, o sistema endócrino, ele também tem a função de regular aí o nosso corpo e trabalha nos ajustes e equilíbrio corporal, ok? E o sistema endócrino ele é formado por várias glândulas endócrinas que produzem uma substância chamada de hormônio, e essa substância ela é liberada na nossa corrente sanguínea e o sangue então leva essas substâncias até os órgãos principais que irão então fazer todo esse trabalho aí. Ai, muito nome difícil, né, professora? Vamos com calma aí. Então pega essa apostila e abra lá na página 153. Vamos começar aqui por partes. Lá na página 153, bem no cantinho, tem um quadradinho chamado clique. Você vai pegar o seu marca-texto e vai grifar as palavras que estão ali. Por quê? Ali está uma definição do que são os hormônios que eu acabei de falar. Vamos ler juntos? Enquanto nós estivermos lendo, você vai grifando aí também. Então lá diz o seguinte, que as substâncias químicas produzidas pelas glândulas endócrinas são chamadas de hormônios e cada glândula então produz uma substância específica e na aula de hoje então nós iremos conhecer as principais glândulas endócrinas, lembrando que existem outras, porém na aula de hoje e aqui no quinto ano nós iremos conhecer as principais, tá bom? Vamos conhecer então quais são elas? Então nós temos a glândula pineal, a hipófise, as glândulas suprarrenais, a glândula tireoide, o pâncreas, os testículos nos homens e nas mulheres nós temos os ovários. E agora, queridos, nós iremos estudar um pouquinho sobre a função de cada glândula. Nós iremos conhecer o que cada glândula faz e a posição que ela ocupa aí dentro desse sistema endócrino, ok? Então, virando uma página aí da sua apostila, na página 154, nós iremos começar aí esse estudo então. Vamos começar então pela hipófise. A hipófise ela é bem pequena e fica dentro da nossa cabeça. Porém, não se confunda pelo seu tamanho. Apesar de ser bem pequena, ela tem uma função muito importante. Ela é um pouquinho maior que um grão de ervilha e é a glândula mais importante do corpo, pois ela coordena o funcionamento das outras glândulas e fornece muitos hormônios importantes, como o do crescimento, cuja produção é maior durante a puberdade e a adolescência. Devido à sua atuação no controle das demais glândulas, a hipófise é chamada de glândula mestra. Olha, essa glândula aí, ela está fazendo muito trabalho aí no seu corpo, hein? Pois você, querido aluno, está nessa fase aí do crescimento, então essa glândula, a glândula mestra, a hipófise está trabalhando, ó, bastante. E aqui na página 154 nós temos uma curiosidade. Aqui dentro do quadro do Você Sabia, nós temos algumas doenças relacionadas ao hormônio que essa glândula produz, pois às vezes ela pode produzir mais do que o normal. Olha só, o americano Robert Percy tinha um pequeno tumor nessa glândula, o que a levou a produzir muito hormônio de crescimento. Aos 5 anos ele já media 1,63 m e aos 10 anos atingiu 2 metros de altura. Uau, já pensou? Praticamente um gigante aí entre nós, né? E o Adlon nunca parou de crescer.
quando faleceu aos 22 anos de idade, tinha incrível altura de 2,74 metros. Mas essa não era a única característica impressionante dele. Suas mãos também eram enormes e o número de seus sapatos era 70. Imaginem a dificuldade de arrumar um sapato para ele, coitadinho, né? Eu acho que tinha que fazer sob encomenda. Atualmente, de acordo com o Guinness, que é o livro de recordes mundiais publicado anualmente, o homem mais alto do mundo é o turco Sultan, cuja altura é de 2,51 metros, né? Bastante alto também. Isso tudo devido a uma má regulação dos hormônios produzidos por essa glândula hipófise, viu? Apesar do tamanho dela bem pequeno, ela tem uma função muito importante, ela tem uma função grandiosa no nosso corpo. E aqui na página 154, na questão 10, tem uma perguntinha para você. Diz assim: o que pode acontecer com uma pessoa se a hipófise deixar de produzir o hormônio do crescimento? Bom, se ela produzir demais, nós já vimos o que acontece, a pessoa vai crescer bastante. Agora, se houver algum problema e ela deixar de produzir esse hormônio, o que você acha que vai acontecer? Isso mesmo, a deficiência na produção do hormônio do crescimento vai provocar uma doença chamada nanismo hipofisário, que faz com que a pessoa permaneça com baixa estatura. Então, por isso que essa glândula ela é muito importante, né? Ela está regulada aí normalmente, produzindo então o hormônio do crescimento de forma adequada, ok? Vamos continuar então conhecendo as outras glândulas endócrinas? Então, vira uma página, vamos comigo lá para a página 155. Na página 155, nós temos a glândula tireoide. A glândula tireoide, ela está localizada no pescoço. Ela produz hormônios que regulam diversas atividades corporais, como a pressão sanguínea e o ritmo cardíaco. Logo em seguida, nós temos as glândulas suprarrenais. Essas glândulas têm esse nome porque estão em cima dos rins. Uma das funções que elas exercem é a produção do hormônio chamado adrenalina, que é liberada no sangue nos momentos de estresse e medo. Quando nos assustamos, por exemplo, muita adrenalina é lançada no nosso sangue. Sob a ação da adrenalina, o coração bate mais forte, a respiração fica mais rápida, as pupilas dos olhos se dilatam e ficamos prontos para nos defender de qualquer perigo. Essa substância nos torna mais rápidos e mais fortes por alguns instantes. Nossa, que poderosa é essa substância, essa adrenalina. E se você não sabe, quando você vai a algum parque de diversão, que você entra aí naqueles brinquedos radicais, o nosso corpo aqui, no caso as glândulas suprarrenais, elas produzem muita adrenalina, pois nós estamos em uma situação de muito medo, né? Então, ela produz bastante adrenalina aqui numa situação como nós podemos ver ali na página 156, no quadro do Você Sabia? Isso é assim, o hormônio da felicidade. A adrenalina é o hormônio do medo, da tensão e do estresse. Contudo, existe outra substância capaz de produzir efeitos totalmente diferentes, que é a endorfina, que está relacionada ao bom humor e às sensações de bem-estar e felicidade. Esse hormônio é produzido pela hipófise quando adotamos hábitos saudáveis. Boas noites de sono, boa alimentação e prática regular de atividades físicas são os fatores que mais contribuem para a liberação da endorfina em nosso organismo. Então fica a dica aí, hein, querido aluno? Vamos produzir mais endorfinas, né? Vamos caminhar dentro aí do possível, das limitações, né, de cada realidade, mas vamos fazer coisas que deixam o nosso corpo mais saudável, comer alimentos bons, né? E assim nós iremos então estar mais felizes, ok? Vamos continuar conhecendo então as outras glândulas endócrinas? Ainda aí na página 156, nós temos o pâncreas. O pâncreas é um órgão que executa duas funções
muito importantes. Então vamos ver? Ele produz o suco pancreático, que é uma substância que atua na digestão dos alimentos, e ele também produz a insulina, que é o hormônio que controla a quantidade de açúcar no sangue. Há casos em que o pâncreas interrompe a produção de insulina, causando uma doença conhecida como diabetes tipo 1. Quando isso acontece, a pessoa passa a tomar injeções de insulina diariamente. O diabetes tipo 1 é também conhecido como diabetes juvenil ou diabetes insulino-dependente. Já o tipo 2, chamado de diabetes tardio, geralmente ocorre após os 35 anos de idade e é causado não pela falta de insulina, mas pela resistência corporal a ela. Então, mais um lembrete aí para a gente continuar cuidando da nossa saúde, comendo alimentos saudáveis para que essa insulina então seja produzida pelo nosso corpo de uma maneira regular, ok? Vamos continuar então aí sobre os conhecimentos aí dos órgãos do sistema endócrino. Lá na página 157 você tem um exercício ali na questão 11, tá? Então se você prestou atenção até aqui, você leu os textos, você vai conseguir fazer, pois aqui nós temos o conceito de cada uma das glândulas estudadas até aqui. Então você vai relacionar uma coluna com a outra, ok? E nós vamos ver aqui também sobre as glândulas sexuais. Elas são diferentes nos homens e nas mulheres, e nós vamos conhecê-las agora então. As glândulas que controlam as características sexuais dos indivíduos e ao mesmo tempo estão relacionadas à reprodução são os ovários nas mulheres e os testículos nos homens. Tanto os ovários quanto os testículos produzem hormônios de grande importância. Nos primeiros são produzidos o estrogênio e a progesterona. Nos testículos, a testosterona. Conheça no diagrama a seguir o papel que essas substâncias desempenham em nosso corpo. Então aqui, logo embaixo, aí na página 157, você pode ver esse quadro, onde tem as funções dos hormônios produzidos pelas glândulas sexuais. Então o estrogênio, que é produzido pelos ovários, ele é o responsável pelo crescimento dos seios nas meninas, o desenvolvimento dos quadris e o aspecto, feminino. E a progesterona, ela é a que prepara o corpo para a concepção e a gravidez na mulher. E no homem, vamos ver o que a testosterona faz? No homem, a testosterona ela é produzida pelos testículos e ele é o responsável pelo crescimento dos músculos, mudança da voz, surgimento de pelos no corpo e no rosto. Então, vocês puderam ver, acompanhar até aqui as principais glândulas endócrinas, as funções de cada uma, os hormônios que elas produzem, Realmente, assim, é um sistema muito importante e que está muito atual, pois ela faz parte do desenvolvimento humano, faz parte do crescimento do nosso corpo, ok? Agora você então irá realizar as atividades ali da página 157, como eu falei, e da página 158. E no próximo vídeo, então, você vai poder acompanhar a correção dessas atividades, ok? Nos vemos então numa próxima aula. Até mais, querido aluno!